Bom, e o Campeonato Carioca começa amanhã com a fase preliminar. São 6 clubes disputando 2 vagas. Esses 2 se juntam a outros 10, incluindo os grandes, Botafogo, Fla-Flu e Vasco. Hoje, então, a gente vai começar a exibir uma série de 3 reportagens sobre os clubes do Carioca. O ponto de partida de cada uma dessas reportagens? As cores. Hoje, as cores da inclusão. Mãos que construíram a história, ergueram monumentos à igualdade ao derrubar muros. O futebol pegou muito rapidamente no Brasil, né? Tanto junto às elites quanto junto ao povo. Só que havia uma espécie de um muro entre o futebol da elite e o futebol mais popular, né? Quem tinha uma origem mais popular jamais conseguiria pular esse muro para jogar numa equipe de elite. O ano de 1923 é um marco na história da luta contra o preconceito no futebol brasileiro. A sala de troféus do Vasco da Gama guarda o símbolo de uma vitória além dos campos. Esse time do Vasco, esse time de suburbanos, de negros, de semi-analfabetos, né, que jamais seriam aceitos nas outras equipes, esse time começa a surpreender, começa a vencer os adversários, né? Num campeonato de pontos corridos, o Vasco chegou ao título, né, de forma antecipada. Aquilo foi uma coisa revolucionária, porque até então, no Brasil, nunca uma equipe com atletas dessa origem social e racial havia sido campeã. Em apenas 6 anos de atividade no futebol, o Vasco chegava ao topo. Era o melhor time da cidade, um time de portas abertas, que não acontecia nos principais rivais. O Vasco jogou pela primeira vez um campeonato com negros e mulatos com a intenção de ganhar o campeonato, ou seja, disputando de fato o título e ganhando o título. Então isso é muito mais importante do que ter utilizado negros e mulatos pela primeira vez. O Bangu fez isso muito antes, vários clubes da Zona Norte de subúrbio fizeram isso. Fábrica de tecidos Bangu. No fim do século XIX se estabeleceu na rural e muito distante Zona Oeste, onde naquela época nem o trem parava. Os portugueses precisavam de mão de obra especializada para tocar a fábrica. E aí começaram a importar os operários da Europa, principalmente da Inglaterra e da Escócia. É aí que começa o futebol, aqui em Bangu. Esse senhor que virou estátua em frente à antiga fábrica é o seu Danal. Assim ficou conhecido na região o escocês Thomas Donoghue, um dos fundadores do The Bangu Athletic Club. Da mistura entre portugueses, britânicos e brasileiros, nasceu em 1904 o clube pioneiro na escalação de um negro, operário da fábrica. Francisco Carregal, em 1905, entrou em campo para defender a equipe do bairro. Só no ano seguinte seria disputado o primeiro campeonato carioca oficial. Bangu, vermelho e branco. E como as camisas desbotavam ao sol e à chuva, logo logo aquele grupo miscigenado ganharia o apelido de mulatinhos rosados. A federação, de alguma forma, fazia meio que uma vista grossa, né? Inclusive pro Bangu. Não, o Bangu entra no campeonato, deixa ele jogar lá com aquela rapaziada, não tem problema não, porque eles não vão ganhar mesmo. Quase 2 décadas separaram o primeiro negro a jogar dos primeiros negros a ganharem um título. Nessa ponte que une Bangu a São Januário, um desvio na estrada nos leva ao norte fluminense. Cortada pelo rio Paraíba do Sul, Campos dos Goitacazes. Campos para os íntimos. Agora é outra época, outra etapa, em que o Campos é personagem principal no futebol de Campos, na região também. Seu Delso, 91 anos, memória viva do futebol campista. Ex-jogador e torcedor de carteirinha do Campos Atlético Associação. O mesmo clube que conquistou o Gabriel, 70 anos mais jovem. Eu já tenho uma paixão pelo Fluminense, mas como moro longe do Rio, senti uma necessidade de torcer para um clube que eu fosse ao estádio. Para o Gabriel, um novo amor. Para a cidade, acostumada à rivalidade americano e Goitacás, um novo protagonista. Para a memória do esporte,
a oportunidade de contar uma antiga saga. Em 1912, o Campos Athletic Association foi fundado no bairro do Caju pelo ferreiro Ângelo de Carvalho, junto com a sua filha Angelina e o Vanderlei Barreto. Era uma família negra que se reunia para fazer festas. E em pouco tempo, já em 1918, o time fundado por negros e mulheres que nem votavam naquele tempo, conquistaria o primeiro de seus 5 títulos do campeonato da cidade. O Campos era um time, era quase sua totalidade era de negros, formado por jogadores negros, e os dirigentes eram negros também. O preto e o branco é a união das raças, o negro e o branco. Sim, o preto e o branco, mas já deu para reparar que o Campos não é alvinegro. E essa terceira cor é responsável pelo carinhoso apelido do clube. A gente foi para a Série C, depois de 26 anos fora do cenário do futebol profissional. É um desafio muito grande. Seria um sonho grande, né, ver o Roxinho jogando contra o Flamengo. Roxinho, ascensão meteórica, Série C, Série B, Série A. Pela primeira vez em mais de um século de vida, o Campos, o Roxinho, pode tentar medir forças com os grandes. O roxo é o traço inusitado dessa história, porque a gente não costuma ver a cor associada a camisas de clubes de futebol. Mas ela está sim presente em cerimônias fúnebres, por exemplo. É que o Campos Atlético, o clube que se recusou a morrer, nasceu vizinho a um cemitério. O roxo é em alusão aos caixões do cemitério do Caju. E é a cor da Igreja Católica em rituais de funerais, né? Também é muito utilizado o roxo. Vestidos para dar vida a novos conceitos, os times do cemitério, da fábrica, dos negros e mulatos. Os times que deram novas cores e nova cara ao nosso futebol. O Globo Esporte é cultura, muito legal relembrar o futebol carioca sob uma outra perspectiva, muito legal. E na semana que vem as cores dos tricolores, o mais famoso dele já foi bicolor, sabia? Mas ó, sossega que é só semana que vem, tá? Globo Esporte fica por aqui, amanhã tem mais. Um beijo pra vocês, tchau, tchau.